Discurso em parábolas, Mateus 13. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam, e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60, de 30. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu, começou a granar, também apareceu o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como está, então, cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei para meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. Sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em palavras, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, entrou em casa, e os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta ao joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante à rede lançada no mar que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-no para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim. Então lhes disse: Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. A Igreja, Primícias do Reino dos Céus, parte narrativa, versículo 53, visita a Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe, a mãe dele Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles.